Graça e paz, estudantes e iniciantes de teologia, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Pois é, estamos aí para mais uma aula. Hoje é a aula de número 52. Estamos falando sobre justificação e hoje nós vamos falar sobre a fonte da justificação, que é a graça. Amém? Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui na internet, costumo dizer que estamos nas internet da vida, compartilhando conhecimento para o povo de Deus, né? Muitas vezes nós achamos que, por fato de já termos alguns anos de caminhada, a gente acha que todo mundo já está no mesmo nível que você. Não, a gente esquece que existem pessoas que estão começando e Deus colocou no nosso coração esse propósito, né? Nessa série Teologia para Iniciantes, abençoar você que deseja seguir nessa jornada, iniciar nos seus estudos teológicos e bíblicos, ok? E você sabe, não posso deixar de pedir a você uma maneira de você nos ajudar nesse canal, né? A primeira é comentando, compartilhando, dando like, já deu like para você não esquecer, compartilhando em grupinhos de WhatsApp que você conhece, mandando aí no WhatsApp de amigos da sua igreja, no grupo de Facebook, uma maneira de você ajudar a crescer o canal, divulgando, compartilhando, não é verdade? E outra maneira de você estar ajudando esse canal é você se tornar um apoiador. Você já pensou nessa possibilidade? Se você entende que esse trabalho é importante tanto para a sua vida, para a sua edificação, quanto para a vida de outros irmãos, você pode se tornar um apoiador. Abaixo aqui no link, nós temos o Apoia-se. Você pode nos ajudar entrando lá na plataforma, clicando no link e a partir de 5, 10, 15, 20 reais, aquilo que Deus colocar no seu coração, você poderá estar abençoando esse canal mensalmente. E se você fizer isso, você vai fazer parte do grupo de WhatsApp dos apoiadores, ok? Nós temos esse grupo de WhatsApp dos apoiadores do canal, uma forma que nós encontramos para bonificá-los, e quando nós alcançarmos uma meta financeira, que você vai ver qual é, lá quando você entra na plataforma, nós vamos estar sorteando um livro de teologia, aproximadamente aí R$100, todos os meses, entre os apoiadores. Amém? Então vamos lá, vamos para a nossa aula, está preparado? Muito bem. Estamos estudando aí o livro de Maya Pilmer, que é um livro assim, tem gente que não dá valor, mas assim, eu vejo esse livro aqui como uma espécie de resumo da teologia sistemática, né? E eu acho esse livro excelente, né? E estamos aqui juntos estudando ele. Estou na página 234, você que tem ele nas suas mãos, vamos lá. A fonte da justificação, a graça. Graça significa primeiramente favor ou a disposição bondosa da parte de Deus. Alguém a definiu como uma bondade genuína em favor não recompensados, ou, ele colocou aqui, né, um dos mais conhecidos, o favor não merecido, né? Dessa forma, a graça nunca incorre em dívida. O que Deus concede como favor. Nunca podemos recompensá-lo ou pagar-lhe. A salvação é sempre apresentada como uma dádiva, um favor não merecido, impossível de ser recompensado. No benefício legítimo de Deus, né, segundo Romanos 6,23. O serviço cristão, portanto, não é pagamento pela graça de Deus, é apenas o meio pela qual o crente aproveita para expressar sua devoção e amor, né? E amor a Deus. Nós amamos porque Ele nos amou. Primeiro, 1 João 4,19. Alguém já disse que a salvação é um presente, né? Um presente caríssimo que nós recebemos. Não existe isso, né? Quando você recebe um presente, caro ou não, você não... Quando a pessoa te entrega o pacote, você não tira do bolso, toma, estou pagando. Mas o que é isso? Eu estou te dando esse presente. É um presente, não é? Não estou te vendendo. Então não existe isso. Quando você recebe um presente, você pagar aquele presente. Da mesma forma, a salvação. A salvação é um presente de Deus, uma dádiva, né, que o Senhor nos oferece. E não há como pagar. Na verdade, quando você e eu fazemos a obra do Senhor, quando nós o adoramos, quando nós o servimos, nada mais é do que uma forma de gratidão, de reconhecimento, de honrá-lo. Não se pode pagar o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Temos que ter isso em mente, né? Então essa analogia da salvação ou da graça como um presente é uma ótima analogia, né? Quando você recebe presente, você não pode pagar.
E não convém, não existe isso nos relacionamentos humanos, você tentar pagar um presente. Perfeito? É presente, é dádiva. Ele diz mais aqui, ó, a graça é a transação de Deus com o homem. É a transação de Deus com o homem, absolutamente independente da questão do merecimento. Schaeffer, Lewis Perry Schaeffer, que é um teólogo sistemático, né? Nós até temos bem ali, né, a sistemática dele, escreveu: graça não é tratar a pessoa como ela merece, nem tratá-la melhor do que merece. É tratá-la graciosamente, sem a mínima referência a seus méritos. Graça é amor infinito, expressando-se em bondade infinita. Devemos evitar certo mal-entendido. Graça não significa que o pecador é perdoado porque Deus tem um coração não tão magnânimo que abranda a penalidade ou desiste de um juízo justo. Sendo Deus o soberano perfeito do universo, ele não pode tratar indulgentemente o assunto do pecado, pois isso depreciaria sua perfeita santidade e justiça. A graça de Deus aos pecadores revela-se no fato de que ele mesmo, pela expiação de Cristo, pagou toda a pena do pecado. Por conseguinte, ele pode justamente perdoar o pecado sem levar em conta os merecimentos ou não merecimentos do pecador. Os pecadores são perdoados não porque Deus seja gracioso para desculpar os pecados deles, mas porque existe redenção mediante o sangue, né, o sacrifício de Cristo. Né? Na igreja de Roma, né, Paulo vai escrever isso, né, referindo-se a si mesmo, ele vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, eu fui um sujeito terrível, perseguidor de cristãos, ou seja, o pecado estava sobre a minha vida, eu estava cego, perseguindo o meu Senhor. Contudo, fui alcançado por essa graça, eu não merecia, eu fui ignorante, eu fui perverso, mas ele me alcançou, ele me perdoou. Portanto, onde o pecado abundava, agora superabunda a graça. A graça foi maior, o perdão foi maior, né? E Paulo falando sobre isso, se você estudar mais profundamente a Epístola aos Romanos, que é um tratado teológico, né, você vai perceber que naquele discurso ali de Paulo, na Epístola aos Romanos, havia uma ideia na igreja de Roma de que as pessoas poderiam continuar pecando, já que Paulo disse que onde abundou o pecado vai superabundar a graça. Logo eu vou cair de cabeça, eu vou cair na gandaia para que eu tenha mais graça. Né? Algumas pessoas estavam distorcendo a doutrina da graça. Paulo vai corrigir isso, né, de forma bem direta, dizendo que de maneira alguma eles deveriam pensar assim, porque justamente porque nós fomos perdoados é que nós devemos viver uma vida santa, afastados do pecado. Justamente porque outrora vivíamos escravizados pelo pecado, agora todo o nosso ser, o nosso corpo, os nossos membros devem ser dedicados a Cristo, né? Existem pessoas que pensam isso, né, no meio evangélico. Sou salvo, sou predestinado, sou eleito, Deus me ama, Deus é bom, logo eu posso fazer o que eu quero. Não. Logo eu posso me entregar às paixões carnais. Não, pelo contrário, justamente porque ele é bom, justamente porque ele é perdoador, eu devo viver uma vida correspondente com essa graça, né, alcançada e liberada a nós. Né? Diz mais aqui, os pregadores liberais erram nesse ponto, pois pensam que Deus, por sua benignidade, perdoa os pecados. Entretanto, seu perdão fundamenta-se na mais rigorosa justiça. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, 1 João 1,9. A graça de Deus revela-se no fato de ele haver provido uma expiação pela qual, ao mesmo tempo, justifica o ímpio e vindica a sua santa e imutável lei. A graça manifesta-se independentemente das obras ou atividades dos homens. Quando a pessoa está debaixo da lei, não pode estar debaixo da graça. Enquanto está debaixo da graça, não pode estar debaixo da lei. Uma pessoa está debaixo da lei quando tenta assegurar sua salvação ou santificação como recompensa por fazer boas obras ou observar certas cerimônias. Ela está debaixo da graça quando assegura para si a salvação por confiar na obra que Deus fez por ela e não na obra que ela faz para Deus. As duas esferas são mutuamente exclusivas, segundo Gálatas 5,4.
A lei diz, pague tudo, mas a graça diz, tudo está pago. Pois é. Em pleno século XXI, a gente observa ainda que muitas congregações que se declaram seguir e servir a Jesus ainda estão escravizadas pelo legalismo, né? Estão escravizadas pelas questões meritórias, né? As práticas das obras, por usos e costumes, se você fizer isso, se você não cortar o cabelo, se você não usar maquiagem. Muitas igrejas ainda presas a essas questões, né? Em pleno século XXI, se você não usar uma roupa assim, se você não for de terno e gravata para a igreja, Deus não vai te usar. O pregador não pode jamais pregar com uma blusa polo como essa, ele tem que sempre pregar de terno e gravata, senão Deus não está nele, senão não há unção. Legalismo, né? Certas determinações humanas que você vê que não tem nada a ver com a palavra de Deus. São pessoas colocando obstáculos à fé, colocando fardos, como Jesus disse em relação aos fariseus, colocam fardos pesados, né? Vocês veem, né, tem igrejas até hoje que proíbem seus membros de ver televisão. Proibir, tem gente que vai ver, né? Você tem que ensinar, proibir por televisão do capeta. Um monte de coisa do capeta também, né? Tanta coisa na internet, todo mundo está conectado na internet, né? A pessoa tem que ter a consciência do que ela vai ver, tanto na TV quanto na internet. Deve temer o Senhor para que possa ver coisas que edificam sua vida, né? Então, muitas vezes, algumas religiões, algumas denominações denominadas cristãs, colocam um certo fardo, um peso legalista que faz com que a pessoa foque mais no não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, né? E muitas dessas questões não estão nem tão claras na Bíblia, né? São determinações humanas, né? Tem que tomar cuidado para não cair no legalismo, né? E desprezando a graça. A lei representa uma obra a fazer, a graça é uma obra consumada. A lei restringe as ações e a graça transforma a natureza. A lei condena a graça. A lei condena, a graça justifica. Debaixo da lei, o indivíduo é servo assalariado. Debaixo da graça, ele é filho em alegria de herança ilimitada. Bonito, né? Enraizada no coração humano está a ideia de que o homem deve fazer algo para tornar-se merecedor da salvação. Na igreja primitiva, certos mestres judaicos cristãos insistiam em que os convertidos fossem salvos pela fé e pela observância da lei de Moisés. Entre os pagãos e alguns setores da igreja cristã, esse erro tem tomado a forma de autocastigo, observância de ritos, peregrinações e esmolas. A ideia substancial de todos esses esforços é a seguinte: Deus não é bondoso, o homem não é justo. Colocou o seguinte: o homem precisa fazer-se justo a fim de tornar Deus benigno. Esse foi o erro de Lutero, quando mediante automortificações esforçava-se para efetuar sua própria salvação. Abre aspas, quando será que você se tornará piedoso a ponto de ter um Deus benigno? Fecha aspas, exclamou certa vez, referindo-se a si próprio. Por fim, Lutero descobriu a grande verdade básica do Evangelho. Deus é bondoso, portanto, deseja tornar o homem justo. A graça do amoroso Pai, revelada na morte expiatória de Cristo, é um dos elementos que distinguem o cristianismo das demais religiões. Até hoje em algumas regiões, como por exemplo na Indonésia, né, pessoas que se declaram cristãs lá, uma área realmente de maioria pagã, mas alguns se declaram cristãos, períodos festivos da Páscoa, as pessoas colocam uma cruz sobre os seus ombros e começam a carregar a cruz, outras se autoflagelam, no ato de fazendo isso, né, se autoflagelando, estaria fazendo penitência diante do Senhor. Todas as maneiras, todas as formas do homem buscar, essas são maneiras humanas, são formas humanas e precárias de tentar se aproximar de Deus e de ter comunhão com Deus, de se aproximar e receber o seu perdão. Jesus já pagou. Tetelestai. Tetelestai é um termo grego que significa a palavra está consumado. Foi isso que Jesus disse na cruz. Tetelestai. Está consumado. Está consumado, literalmente no grego significa está pago.
Ou seja, Jesus na cruz do Calvário pagou o preço. Não tem como nós mais pagarmos mais nada. Está pago. Eu apenas preciso aceitar esse sacrifício, apenas crer nessa redenção que Jesus realizou na cruz do Calvário e buscar e viver essa comunhão espiritual com o Senhor e por meio do Espírito Santo viver em santificação. Existem pessoas que estão tentando até hoje, se dizem cristãs, até mesmo nos nossos arraiais evangélicos, tentando costurar o véu. Quero usar essa metáfora, né? Se o véu foi rasgado na morte de Jesus, tem gente que tenta costurar de novo. Isso é terrível. Uma definição de salvação. Salvação é a justiça de Deus creditada ao pecador, não a justiça imperfeita do homem. Salvação é a divina reconciliação, não o regulamento humano. Salvação é o cancelamento de todos os pecados, não a eliminação de alguns pecados. Salvação é se libertar da lei e estar morto para a lei, não ter prazer na lei ou obedecer à lei. Salvação é regeneração divina, não reforma humana. Salvação é ser aceitável a Deus, não tornar-se extremamente bom. Salvação é perfeição em Cristo, não competência de caráter. A salvação sempre e somente procede de Deus, nunca do homem. Larry Sperry Chafer, que é o teólogo sistemático aí, que tem essa obra em português, né? É interessante, salvação é regeneração, não reforma humana. Quando uma pessoa comete um crime, ela é presa, a ideia de que ela vai ser reformada, de que ela vai ser recuperada pelo Estado, né? E você vê que a maioria das pessoas, 98, 99% das pessoas que são presas, elas não são recuperadas, o Estado não recupera, a cadeia faz o cara ficar mais revoltado ainda. Lá dentro ele continua usando drogas, lá dentro ele continua comandando o crime aqui fora. Você sabe, tem noção de como é o sistema carcerário brasileiro, infelizmente. Então o Estado falha clamorosamente tentando recuperar o homem. O cara é levado, o cara é alcoólatra, é levado para o AA, Alcoólatras Anônimos. Sim, eu sei que muitos conseguem parar de beber através desse trabalho, é um trabalho bacana, né? Tem sua origem nos Estados Unidos, tem aqui no Brasil, mas muitos não conseguem, né? Outros centros de tratamento, né, tentam levar a pessoa a se recuperar, a se libertar das drogas, às vezes com aconselhamento, com terapia, com psicólogo, mas a verdade é que o Estado ou instituições podem tentar melhorar o homem, mas só Jesus, só o Espírito Santo é que vai nos transformar. Salvação é regeneração, não é uma reforma humana. Salvação é transformação total, é transformar o homem em uma nova criatura. Usa-se às vezes a palavra graça, especificamente para indicar a operação da influência divina e seus efeitos. As operações desse aspecto da graça são classificadas da seguinte maneira: graça proveniente, literalmente que vem antes. É a influência divina que precede a conversão da pessoa, impelindo-a a voltar-se para Deus. É o efeito do favor divino em atrair os homens e convencer os desobedientes. Essa graça, às vezes, é denominada eficiente, tornando-se eficaz em produzir a conversão, quando não encontra resistência. A graça efetiva capacita os homens a viver justamente, a resistir à tentação e a cumprir o seu dever. Por isso pedimos a graça ao Senhor para cumprir uma determinada tarefa. A graça habitual é o efeito da morada do Espírito Santo, que resulta em uma vida plena do fruto do Espírito, né? Ele, como arminiano, assim como eu e talvez muitos de vocês, ele vai ensinar a falar sobre a graça preveniente, né? Que é uma graça que Deus concede a todos os homens para que, ao ouvir o Evangelho, ele possa ter a condição, ainda que morto espiritualmente, ele possa ter a condição de atender o chamado da salvação, né? Então essa graça preveniente, ou seja, ela vem antes, né? Os irmãos calvinistas discordam, né, por entenderem que
existe uma expiação limitada e que Deus teria já escolhido, né? Antes desse indivíduo nascer, já teria escolhido ele para ser salvo. Então não há necessidade de uma fé antes do chamado, entende? Então uma das discordâncias entre arminianos e calvinistas, respeito o irmão calvinista que pensa assim, mas nós arminianos entendemos que antes da salvação é necessário que temos a fé para ouvir a palavra, crer nessa palavra e receber a Cristo como Salvador. Logo depois vem a regeneração. Para o calvinista, não. O calvinista, a regeneração vem antes. Ele é regenerado para depois ter fé, para depois seguir a Cristo. Porque ele é regenerado antes. Porque seria, segundo o calvinismo, porque ele já é predestinado. Então, se ele é eleito, então a regeneração vem antes. Então, nós não entendemos a chamada Ordo Salutis, né? O termo latino, né? Ordo Salutis, ou seja, ordem da salvação é diferente. Mas continuamos sendo irmãos mesmo assim, né? Discordando desse ponto. Muito bem. O fundamento da justificação, a justiça de Cristo. Como pode Deus tratar o pecador como pessoa justa? Resposta: Deus lhe provê a justiça. Mas será que isso é apenas conceder o título de bom e justo a quem não merece? Resposta: o Senhor Jesus Cristo conquistou o título para o pecador, o qual é declarado justo por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção significa completa libertação pelo preço pago. Cristo conquistou essa justiça por nós, por meio de sua morte expiatória, conforme está escrito. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Romanos 3,25. Propiciação é aquilo que assegura o favor de Deus para com os que não merecem. Cristo morreu por nós para nos salvar da sua justa ira e nos assegurar o seu favor. A morte e a ressurreição de Cristo representam a provisão externa para a salvação do homem. E o termo justificação refere-se ao modo pelo qual os benefícios salvadores da morte de Cristo são postos à disposição do pecador. Fé é o meio pelo qual o pecador lança a mão desses benefícios. Eu acho isso interessante demais, né? Nós somos justos não porque somos bons, né? Não porque temos algum merecimento nisso, mas Deus olha para nós por causa de Cristo e nos torna justos. Por quê? Porque Jesus é a justiça de Deus. Existe uma música mais ou menos antiga do Lagoinha, me bateu Lagoinha, que dizia: Jesus, Jesus, justiça de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, seu reino vem. Muito linda essa música, e vai falar isso, que Cristo é a justiça de Deus na vida da humanidade, em nossas vidas, certo? Então é por conta dele que nós somos considerados, declarados justos. Ou seja, Cristo é a propiciação, ou seja, em Cristo, o seu sacrifício, ele se tornou, nos assegurou essa salvação, nos assegurou esse benefício da salvação. Enfim, todo o plano redentivo da parte de Deus visou e revela o grande amor de Deus, né? Revela, né? Se nós perguntarmos, defina o amor de Cristo, alguém já disse, defina o amor de Deus. Ele quer saber acerca do amor de Deus, olhe para o Calvário. Pois é, irmão, foi ali aconteceu tudo, que Deus realizou tudo para a nossa redenção, né? Consideremos a necessidade de justiça, assim como o corpo necessita da roupa, a alma necessita de caráter, assim como é necessário apresentar-se decentemente vestido em público. Também é necessário que o homem se vista da roupa de um caráter perfeitamente justo para apresentar-se diante de Deus. As vestes do pecador estão sujas e rasgadas. Se o pecador se vestisse com sua própria bondade e seus próprios méritos, alegando que suas obras são boas, elas seriam consideradas trapo imundos, né? Segundo Isaías 64:6. A única esperança do homem é adquirir a justiça de Deus aceita, ou seja, a justiça que vem de Deus. Visto que o homem, por natureza, está destruindo essa justiça, esta terá que ser provida para ele, terá de ser uma justiça que lhe seja acreditada, não merecida. Ou seja, espiritualmente estamos sujos, somos imundos e precisamos ser limpos. Daí, várias vezes, né, no Testamento existe a metáfora das vestes que precisam ser limpas, que precisam ser lavadas, lá no livro do Apocalipse, né, que diz que nossas vestes foram lavadas, foram alvejadas, tornaram-se brancas por meio do sangue, né, por conta do sangue de Cristo. Interessante, né, como uma roupa branca pode ficar branca se for alvejada com o vermelho sangue. Mas, obviamente, é uma linguagem metafórica para ensinar que somente a obra redentora de Cristo pode lavar as nossas vestes. Vestes brancas fala sobre santidade, ou seja, pode nos tornar santos, né?
Essa justiça foi comprada pela morte expiatória de Cristo. Sua morte foi um ato perfeito de justiça, porque satisfez a lei de Deus, foi também um ato perfeito de obediência. Tudo isso foi feito por nós e posto a nosso crédito. Deus aceita nós como justos somente e por nos ter sido acreditada a justiça de Cristo, afirma determinada declaração doutrinária. O ato pelo qual Deus acredita essa justiça em nossa conta chama-se imputação. Imputação é atribuir a alguém as consequências do ato de uma outra pessoa. Por exemplo, as consequências do pecado de Adão foram debitadas na conta de seus descendentes. As consequências do pecado do homem foram debitadas na conta de Cristo. E as consequências da obediência de Cristo foram creditadas na conta do crente. Olha que legal. Ele vestiu-se com as vestes do pecado para que pudéssemos nos vestir com o seu manto de justiça. Cristo Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, 1 Coríntios 1,30. O Senhor torna-se nossa justiça, Jeremias 23,6. Daí essa ideia de que Jesus assume os nossos pecados lá na cruz do Calvário, e assumindo, né, tomando sobre si, como diz o profeta, Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. Veja, o profeta Isaías vai declarar isso a respeito de Jesus, ou seja, ele se fez pecado por nós, certo? Embora não tenha tido pecado, ele se fez, ele nos substituiu. Seu sacrifício é substitutivo ou vicário, né? Um termo latino que significa substituto, né? O sacrifício de Jesus realizou isso por nós, ele se fez justiça. Diz mais aqui, Cristo expiou nossa culpa, satisfez a lei, tanto por obediência quanto por sofrimento, e tornou-se nosso substituto, de maneira que, ao estarmos unidos com ele pela fé, sua morte torna-se nossa morte, sua justiça nossa justiça, e sua obediência nossa obediência. Portanto, Deus nos aceita não porque haja alguma bondade em nós, nem por nossas obras imperfeitas, um pouco por nossos méritos, mas porque nos foi acreditada a perfeita e totalmente suficiente justiça de Cristo. Por causa de Cristo, Deus trata o homem culpado, quando este se arrepende e crê, como se fosse o justo. Os méritos de Cristo são creditados a Ele. Entende? Todos os méritos de Jesus são creditados a nós. Não é eu, não é você, é Cristo. Se nós realizamos algo bom, é por causa de Cristo, é o Espírito Santo em nós, não são os nossos méritos. Portanto, é interessante nos lembrarmos daquela palavra de João Batista, que ele cresça e eu diminua. Também surgem as seguintes perguntas na mente investigativa. Realmente, a justificação que salva é algo externo e diz respeito à posição legal do pecador. Mas não haverá mudança alguma na condição moral? Afeta sua situação, mas não afeta sua conduta? A justiça é acreditada, mas será que também é concedida? Na justificação, Cristo somente será por nós, ou agirá também em nós. Em outras palavras, parece que a imputação da justiça desonraria a lei, se não incluísse a certeza da justiça futura. A resposta é que a fé que justifica é o ato inicial da vida cristã. E esse ato inicial, quando a fé for viva, é seguido por uma transformação interna conhecida por regeneração. Como eu falei há pouco, né, a regeneração a própria palavra está falando, né, gerar novamente, dando a ideia de que somos gerados, né, outro termo para falar sobre novo nascimento, que é uma expressão joanina, né, que está lá no Evangelho de João capítulo 3. Então, em todo o Novo Testamento está presente essa ideia de que o indivíduo só é salvo, ele só é justificado, a graça se manifesta dele quando ele tem a experiência, quando ele experimenta a regeneração ou o novo nascimento. Diz mais aqui, a fé une o crente com Cristo vivo, e essa união com o autor da vida resulta em transformação do coração. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, 2 Coríntios 5,17. A justiça é acreditada no ato da justificação e é comunicada na regeneração. O Cristo que é por nós torna-se o Cristo em nós. A fé para a qual a pessoa é realmente justificada necessariamente tem que ser uma fé viva. Uma fé viva produzirá uma vida reta, será uma fé que atua pelo amor. Do mesmo modo, ao vestir a justiça de Cristo, o crente é exortado a viver uma vida em conformidade com o caráter de Cristo. O linho fino, Apocalipse 19:8, o linho fino são os atos justos, ou seja, literalmente os atos de justiça dos santos. A verdadeira salvação requer uma vida de santidade prática. Que julgamento faríamos de uma pessoa que sempre se vestisse de roupas imaculadas, mas nunca lavasse o corpo? Incoerente, diríamos, né?
Mas a pessoa que alega estar vestida da justiça de Cristo e ao mesmo tempo vive de modo indigno do chamado cristão não é menos incoerente. Aqueles que se vestem de justiça de Cristo terão cuidado de purificar-se, assim como ele é puro. 1 João 3,3. Eu quero fechar essa aula dizendo o seguinte: isso aqui é uma verdade. Não tem como você dizer que é um seguidor de Cristo e viver na promiscuidade, na imoralidade, com um amante na rua, fumando maconha, cheirando cocaína, com o coração cheio de mágoa, não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o cunhado, brigou com o vizinho, está com ódio no coração. Não tem como. Essa analogia é perfeita. Por quê? Como pode você vestir roupas limpas e ao mesmo tempo ter o corpo sujo? Como pode? Não pode. Você vai botar a roupa limpa, ela vai ficar fedorenta porque você não tomou banho. Pois é. Assim também, somos vestidos da justiça de Cristo a partir do momento que também somos purificados. Aí sim, a sua justiça, a sua pureza está em nós porque somos puros. Então há uma correspondência, né? Recíproca. Cristo se voltou para nós, nos salvando, nos resgatando, nos justificando. E nós nos voltamos para Ele. Então eu vejo aí os camaradas aí que se dizem pastores, pregadores, os caras pregam no altar, mas viciado em cocaína. O cara tá no YouTube dando aula de teologia, mas está na praia com uma namoradinha, tomando cerveja, vivendo uma vida mundana, sem compromisso com Deus, não tem comunhão com o corpo de Cristo, com os irmãos, está na internet só para ganhar dinheiro. Enfim, nós possamos ser justificados, santificados pelo sangue do Cordeiro. Deus abençoe e até a próxima aula.